Olá! Em nossos estudos, descobrimos que a alteração na microbiota uterina é um potencial gatilho para o desenvolvimento do câncer cervical. Ficaram curiosos? Então continue aí, vamos te contar tudinho. Primeiramente, você sabia que o câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente nas mulheres no Brasil? E o quarto na lista de responsáveis pelas mortes por câncer no país. Assustador, não é mesmo? Para iniciarmos, vamos explicar o que é a microbiota uterina. A microbiota uterina é um ecossistema formado por bactérias aeróbicas e anaeróbicas, que vivem em equilíbrio dinâmico. Fatores como imunidade e variações hormonais podem provocar a perda do equilíbrio, ocasionando a proliferação de patógenos oportunistas. Aqui, podemos observar a comparação de uma microbiota uterina saudável e uma microbiota alterada. A microbiota normal é constituída por diferentes espécies de lactobacilos, que formam um biofilme natural e revestem toda a mucosa. Produzem ácido lático, que reduz o pH vaginal, exercendo efeito protetor, por limitar o crescimento de micro-organismos potencialmente nocivos ao equilíbrio do ecossistema. A predominância de lactobacilos é benéfica ao hospedeiro, já que algumas espécies produzem peróxido de hidrogênio e bacteriocinas, fatores que dificultam a proliferação de outros micro-organismos. Já na microbiota anormal, caracterizada pela presença de cocos ou outros bacilos, podemos encontrar micro-organismos como Streptococcus e Gardnerella vaginalis, que são micro-organismos extremamente prejudiciais ao nosso sistema. Além da microbiota, outro fator relevante para o surgimento desse tumor é a infecção pelo HPV. O papilomavírus humano é um tipo de vírus que infecta a pele e as mucosas, em superfícies úmidas, provocando verrugas ou lesões. É um vírus contagioso e transmitido através das relações sexuais desprotegidas. Através de microlesões no epitélio escamoso, o vírus pode penetrar, alcançar as células basais, liberar seu DNA e replicar-se. As células sofrem maturação e multiplicação acelerada, induzidas pelas oncoproteínas virais, desenvolvendo lesões que podem evoluir para um processo neoplásico maligno. O HPV, então, provoca lesões genitais, sendo precursoras de tumores malignos. Os subtipos do HPV, HPV-16 e HPV-18, são os mais comumente associados a cânceres invasivos, levando a lesões pré-cancerosas. É possível usar a microbiota para eliminar ou evitar o câncer? Estudos mostram que a presença de lactobacillus spp na microbiota uterina é um fator preventivo ao desenvolvimento de tumores. Essas bactérias apresentam melhores resultados na redução de recorrências por infecções e dos sintomas, aumentando a competência imunológica do hospedeiro. Mostrou ainda que mulheres portadoras de infecções por papilomavírus humano que sofriam de uma disbiose vaginal desenvolveram casos mais graves de neoplasias intraepiteliais cervicais, contrariamente a outras mulheres que dispunham de uma microbiota saudável. Estas apresentaram menor ocorrência da neoplasia, que é conhecida pela sigla NIC. Um desses estudos envolveu 99 mulheres admitidas para esterectomia. Os úteros foram abertos em condições estéreis imediatamente após a cirurgia, e as amostras foram obtidas do istmo e fundo da cavidade uterina para exame microbiológico. Em quase um quarto de todas as pacientes, a cavidade uterina foi colonizada por organismos potencialmente patogênicos, abrigando um ou mais micro-organismos no útero, mais notavelmente Gardnerella vaginalis e Streptococcus agalactiae. Avaliaram a presença de espécies bacterianas vaginais por PCR quantitativo e espécie específica nesses úteros e detectaram principalmente a presença de Lactobacillus crispatus, que funcionam como um marcador biológico, que podem fornecer proteção, além da simples inibição do crescimento anaeróbico, associado a outras espécies de lactobacilos. Elas estão associadas a níveis mais elevados de produção de amina em comparação com os lactobacilos dominantes. Essas aminas biológicas são responsáveis pela produção de nitrosamina, que são conhecidas como substâncias cancerígenas. E o mais interessante,
Certas espécies de lactobacilos são conhecidos por neutralizar esses carcinógenos em vivo. É plausível que Lactobacillus spp não apenas evitam a colonização de espécies bacterianas com alta produção de aminas, mas também podem eliminar esses derivados de aminas potencialmente carcinogênicos, fornecendo uma camada adicional de proteção anticancerígena. Já sabemos que a microbiota pode influenciar na prevenção, mas e o sistema imune? Ele gera uma resposta contra o câncer? E essa resposta, ela ajuda ou atrapalha? Os tumores apresentam diversos mecanismos de escape do sistema imune, que além de inibir a resposta das células imunes, ainda são capazes de subvertê-las a seu favor. Assim, a inflamação contribui com o microambiente tumoral. As células inflamatórias podem liberar substâncias químicas, como espécies reativas de oxigênio, que potencialmente promovem a mutação gênica. As células tumorais secretam diversas citocinas e quimiocinas, que atraem as células inflamatórias, as quais compreendem as células da imunidade inata e as da imunidade adquirida. Essas células produzem diversas citocinas e quimiocinas que amplificam o processo inflamatório. Em alguns tumores, os macrófagos são as principais células do infiltrado inflamatório tumoral, e assim são denominados macrófagos associados ao tumor. Na infecção por HPV, o aumento no número de macrófagos infiltrantes está associado à progressão das lesões cervicais após a infecção. Os macrófagos podem infiltrar o tumor numa tentativa de combatê-lo, secretando citocinas pró-inflamatórias. E aí, então, essas células da imunidade inata são recrutadas para o tumor. As células NK têm a capacidade de reconhecer e eliminar células infectadas por vírus. Os receptores de citotoxicidade de NKp30 e NKp46 são encontrados em baixos níveis em células NK de pacientes com câncer do colo uterino, diminuindo a atividade citotóxica dessas células. E se fôssemos relacionar a microbiota uterina com o nosso sistema imune? As células imunes que residem no trato reprodutivo são obrigadas a desempenhar papéis paradoxais, uma vez que mantêm a imunidade contra patógenos e também estabelecem tolerância imunológica para espermatozoides e embriões no trato superior. A célula natural killer e a célula T reguladora são extremamente importantes na angiogênese tecidual, migração trofobástica e tolerância imunológica durante a gravidez. A desregulação das células do sistema imunológico endometrial, juntamente com a microbiota, está fortemente associada à infertilidade, aborto espontâneo e outras complicações obstétricas. Prevenção e cuidados. O uso de preservativo durante as relações sexuais é fundamental para diminuir o risco de transmissão e infecção pelo papilomavírus humano. Atualmente, existe a vacina contra o HPV e ela é indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, além de pessoas que vivem com HIV e indivíduos transplantados de 9 a 26 anos. A vacinação é uma medida preventiva e não é eficaz contra infecções ou lesões por HPV já existentes. Além disso, o exame preventivo Papa Nicolau serve para encontrar cedo lesões ou alterações do tecido uterino que indiquem a presença do HPV. Essas são medidas indicadas para a prevenção do câncer de colo de útero. Não poderíamos encerrar sem deixar um pouquinho de esperança. Estamos na torcida, pois a imunoterapia utilizando células dendríticas é muito promissora, sendo menos tóxica e possuindo menos efeitos colaterais que uma quimioterapia. Quem sabe, logo teremos por aí a vacina para combater o câncer uterino.